Olá, olá, tudo bem? Como é que você tá? Eu vim aqui bater um papo com você, compartilhar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo essa semana e do meu pensamento, né, em cima disso. Então foi o seguinte, eu tava com TPM e aí eu já percebi que nessa semana eu fico muito irritada, sem paciência, coisas que normalmente acontecem me tiram do sério mais facilmente. Então assim, já tinha analisado isso, já tinha reparado isso. E aí aconteceu que num dia à noite eu tava conversando com o Diego e ele tava já meio irritado também. Ele fez uma série de comentários bem ácidos que eu não gostei nem um pouquinho, mas eu não gostei mesmo. E aí na hora eu, né, mas consegui dar aquela controlada. Já era de noite, mas aí eu fui dormir e no dia seguinte, rapaz, no dia seguinte eu acordei muito irritada, muito sem paciência, muito azeda, sabe? Foi bem complicado. E assim, aquele comentário gerou, né, uma ação da minha parte. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, ah é? Então ele vai ver só o que eu vou fazer. Vou fazer sozinha. E aí, né, cheia de raiva, fui lá pra tentar fazer sozinha o negócio. E aí o que aconteceu? Eu me dei mal. Eu tô rindo agora. Eu tô rindo agora. Mas o negócio não deu certo. Rapaz, quando o negócio não deu certo, aí subiu aquela raiva assim, ó. Menino, a raiva que eu já estava sentindo antes, só pelo comentário, né? Ela quadriplicou. Olha, eu fiquei muito irritada. Muito irritada, muito chateada. E qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? A culpa é toda do Diego. Se ele não tivesse falado o que ele falou, eu não ia ter feito o que eu fiz. Se ele não tivesse falado A, eu não ia ter feito B e não ia ter acontecido C. Isso foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu quero deixar claro aqui o seguinte. Eu não tô falando que existe certo e errado aqui na situação. Como eu falei, foi uma brincadeira, um comentário que ele fez, um pouco mais ácido. Provavelmente, se fosse outro dia, eu não teria ligado, ou sim, né? Não tem como saber. Mas naquele momento ali não funcionou. Você pode achar o que você quiser, tá tudo bem. Você pode achar, não, o Diego tá certo, foi só uma brincadeira, Maria não devia se incomodar. Ou então você pode achar, não, o Diego tava errado. E mesma coisa o contrário. E você também pode achar, a Mariana tá certa, ela teve razão em ter ficado com raiva. Ou você pode achar, a Mariana tá errada, também não tem problema nenhum. Você pode achar o que você quiser. Eu só tô querendo compartilhar aqui o que eu refleti em cima da situação. Então, como eu comentei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: a culpa é do Diego, a culpa todinha do Diego. Eu não acredito que ele falou o que ele falou, me fez fazer o que eu fiz e aconteceu o que aconteceu. E aí fiquei com raiva. Essa raiva foi uma raiva difícil de lidar com ela, porque, como eu falei, ela foi intensificada pela TPM. E assim, eu converso muito comigo mesma, né, sobre muitas coisas. Eu tive que ficar numa conversa ali comigo, durou mais ou menos um dia e meio para eu conseguir voltar ali pro centro. Só que é o seguinte, eu vou tirar a palavra culpa e vou colocar a palavra responsabilidade. Eu não gosto de vitimismo, então já começa por aí. Então eu vou começar a analisar de acordo com as minhas crenças, com os meus pensamentos, de acordo com o que eu escolhi acreditar. Vou começar a analisar a situação de fora. Isso aí na conversa comigo mesma. E aí é o seguinte, você e as pessoas, né? A gente não pode obrigar ninguém a nada. Então já começa por aí. Então, ali no caso, mesmo que o Diego estivesse errado, né? Vamos partir do princípio que ele estivesse errado. Realmente ele não falou, ele não deveria ter falado o que ele falou. Eu posso obrigar alguém a alguma coisa? Eu não posso obrigar ninguém a nada. Então, mesmo que ele estivesse errado, o que eu posso fazer na situação para que ela seja diferente, né, numa próxima vez? E aí, voltando na questão lá da responsabilidade, vamos tirar a palavra culpa porque é uma palavra muito forte, muito negativa, e vamos pensar em responsabilidade. O Diego falou o que ele falou, mas quem é que foi lá e reagiu daquela forma? Na situação, eu tenho o poder de fazer o Diego agir diferente?
Não. Então, aonde que eu posso mexer aí na balança para que aconteça diferente? Na minha reação. Então, a responsabilidade do que aconteceu, do negócio que deu ruim, ela é minha. Porque eu não posso obrigar o Diego a nada, mas eu poderia ter reagido diferente. E ele naquele momento não conseguia. E aí, nossa, nesse dia foi um dia, como eu falei, tava muito pesado, fiquei até com dor de cabeça, difícil, muito difícil eu ter dor de cabeça. Eu tive que fazer assim umas 3 meditações no dia pra conseguir, sabe, porque aquela raiva tava, né? E aí, conversando comigo mesmo, né, aquele negócio de foi o melhor que poderia ter acontecido, tudo que Deus faz é bom, daquela conversinha que eu já contei pra vocês, da história, né? Porque assim, nos exemplos que eu dei, foram exemplos muito simples, que eu consegui contornar ali na hora. Agora, nesse dia, foi preciso muita reflexão aí, como eu falei, de 1 dia e meio, mais ou menos, para eu conseguir voltar. E aí, assim, quando eu tava um pouco mais calma, né, calma, Mariana, tudo que Deus faz é bom. E aí eu dava aquela relaxada, né, passava um pouquinho, já me tomava aquela raiva de novo. Calma, Mariana, você acredita que a responsabilidade é sua. Como eu falei, eu detesto vitimismo, entendeu? Então, se eu não posso obrigar o Diego a nada, se eu não posso mudar o Diego a nada, eu tenho que olhar pra mim. O que que eu posso fazer para que seja diferente? O que que eu posso fazer para que não aconteça de novo? E aí o que acontece? O que que aconteceu, né, nessa reflexão, nessa análise? Aquele comentário do Diego, ele tocou em algum problema meu, numa ferida muito funda. E por isso que eu me doí. Porque se eu não tivesse problema nenhum com isso, o comentário ia entrar por aqui e sair por aqui, o que não foi o caso, entendeu? E aí tem que parar para pensar, para refletir, que problema é esse por trás disso? Por que que me doeu? Por que escutar aquilo me doeu? Aonde eu já me senti dessa forma em outras situações, né? E aí você começa, analisa, eu ainda não descobri não. Mas eu sei que, como eu falei, aquele comentário lá tocou num ponto meu dolorido. E por isso eu reagi dessa forma, por isso eu fiquei com tanta raiva. E devido ali à situação da TPM, que já estava difícil de controlar, foi mais difícil de controlar ainda, que me levou a agir daquela forma e deu ruim. E eu fiquei com mais raiva ainda. Mas como eu falei, não foi nada sério, nada demais. Foi só uma sequência de eventos, né, como eu falei, desencadeada por brincadeiras mais ácidas da parte do Diego, que uma pessoa na mesma situação poderia não ter ligado nem um pouquinho, porque a gente analisa as coisas, né, a vida de acordo com a nossa vivência, com a nossa experiência, com o que a gente já viveu, então cada um dá um peso diferente para determinada situação. Uma mesma situação vai ser interpretada de maneiras diferentes por diferentes pessoas. E aí, ali naquele momento, não foi um bom momento. Mas aí é isso, queria só compartilhar aqui com vocês essa aplicação, né, do que eu falei, numa situação não tão simples e com um contorno não tão fácil, porque foi preciso muita conversa comigo mesma, muita meditação, muito por que isso está acontecendo, por que que eu agi dessa forma, poderia ter sido diferente. E aí é isso, ainda continuo aqui na conversa para saber outras situações em que eu me senti da mesma forma. Porque assim, quando a gente se coloca como vítima da situação, quando a gente fala a culpa é do outro, eu fico sem poder fazer nada, porque o que que eu vou fazer se a culpa é do outro? Nada. E aí eu fico, ó céus, ó Deus, ai, coitadinha de mim. Como eu falei, eu detesto isso, sabe? Então, como eu falei mais uma vez, mudando a palavra, de culpa para responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, das coisas boas que acontecem, das coisas ruins, você pode mexer na equação e você pode trocar. Você pode mudar alguma coisa. Ah, tudo bem, aconteceu aquilo ali que eu não gostei, mas eu não posso mexer no outro. Nessa parte da equação, eu não tenho poder. Como é que eu vou mexer ali? Não dá. Então, aonde que eu posso mexer? Aqui. Como que eu vou mexer? Aí é uma outra conversa.